Boa noite, está começando agora mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Vassi Vanessa e hoje vou conversar com o professor e jornalista Marcos Afonso, que foi deputado federal pelo PT do Acre e hoje é diretor administrativo da OTCA, Organização do Tratado de Cooperação da Amazônia. Boa noite, Marcos. Boa noite, Vassi. Marcos, essa sigla já é uma incógnita, né? OTCA. A gente sabe que o Tratado de Cooperação Amazônica foi assinado em 1978, né? Pelo Brasil e outros 7 países da América Latina, né? Com o compromisso de cuidar dos recursos ambientais, dos recursos naturais da Amazônia. Apesar disso, nas últimas décadas, né, a Amazônia, não só a brasileira, sofreu bastante com a intervenção do homem, né? A criação da OTCA, da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, vem ajudando a mudar essa realidade? Ela vem para contribuir para isso, né? Em primeiro lugar, é um prazer ser entrevistado por você. É filho do meu amigo Elcio Martins, e que se hoje eu sou jornalista, eu agradeço. O pouco que eu sei escrever, agradeço ao seu pai e ao Silvio Martinello, que foram as pessoas que me ensinaram a trabalhar no jornal, e outros amigos. A OTCA é uma antiga novidade. Uma antiga novidade por quê? Porque em 1978, os 8 países da Amazônia continental perceberam que estava havendo uma sofisticação dos países desenvolvidos, e especialmente dos Estados Unidos, como potência mundial na época, e ainda é, sobre o que seria a Amazônia. Patrimônio da humanidade, seria um local onde uma força multilateral, multinacional, pudesse protegê-la, essas coisas todas. A própria França, inclusive, sofisticava esse discurso. Então, o Tratado de Cooperação Amazônica nasce em 78 como uma resposta dos 8 países amazônicos a esse discurso mais sofisticado de interpretação e intervenção na Amazônia continental. Isso é um paradoxo, porque no exato momento que esses 8 países estabelecem um tratado dizendo que aqui existem estados e que esses estados reivindicam sua soberania, ao lado disso nós vivíamos em ditaduras militares. O Tratado de Cooperação Amazônica, ou o Pacto Amazônico, ele foi instituído no governo Médici, através de uma ideia brilhante de um grande diplomata brasileiro que foi o Rubem Recupero. Ele foi que elaborou a engenharia desse tratado. E aí o tratado começou a ficar sendo pro tempore, em secretarias pro tempore. Uma hora no Brasil, outra hora no Peru, outra hora na Bolívia, então não tinha uma ligação orgânica. E há 6 anos atrás, então, os 8 países que integram a Amazônia continental resolveram dar um salto de qualidade para o tratado, para torná-lo uma organização internacional. E foi aí que, em 2002, Fernando Henrique Cardoso assinou o Acordo de Sede, criando a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. É o único organismo internacional que o Brasil guarda em seu seio. Então, a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica é composta pelo Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana e Suriname. E é impressionante isso, porque a maioria de nós pensa que a Amazônia é muito só brasileira. Mas se você for observar, o Peru tem 67% do seu território Amazônia. O Equador, que não faz fronteira com o nosso país, tem a Amazônia. Então, nós temos problemas que não são só da Amazônia brasileira, nós temos problemas da Amazônia peruana, da Amazônia equatoriana, venezuelana e tudo mais. Então, nós demos um salto de qualidade, transformando o tratado num organismo internacional. E é isso que a gente espera. Nós somos um organismo internacional como a OEA, com personalidade jurídica internacional própria. E a nossa principal missão é fazer um consenso das políticas públicas dos outros países da Amazônia continental para as suas Amazônias. Marcos, a gente tem, nos últimos anos, né, desde a Rio 92, a Eco 92, incluído no discurso e na prática, né, de alguns governos, a preocupação com a sustentabilidade dos recursos naturais, né? E a OTCA, né, ela tem no cerne dela a mesma preocupação.
Como é que esses países, além do Brasil, como é que os outros países que integram o grupo, né, vêm aplicando a preocupação com a sustentabilidade dos recursos naturais da Amazônia? Perfeito. Aí eu, respondendo essa pergunta, também respondo a sua primeira pergunta. Na verdade, eu fiz mais uma apresentação na primeira. Nós, na UTCA, acreditamos que existem 3 grandes desafios para a Amazônia continental. Nós utilizamos o termo Amazônia continental porque faz parte da franja tropical do planeta. E essa franja tropical do planeta tem biomas específicos e faz parte de estruturas megadiversas, etc. Nós entendemos que a sustentabilidade e a UTCA tem como princípio o estabelecimento do paradigma sustentável na Amazônia. Essa é uma linha política concreta. Nós acreditamos nisso. Sabemos que o paradigma sustentável está em crise. Ótimo. Ótimo que esteja em crise. É sinal que está se desenvolvendo. Aliás, um dos problemas que nós temos é esse. Nós temos que descobrir que devemos criar mecanismos para que as ações sustentáveis no campo da economia, da política, da cultura, da ética, do social, eles também sejam imediatos, porque geralmente os programas sustentáveis são sempre de médio e longo prazo, seus resultados, não é verdade? Bom, nós então fizemos, em 92 inclusive, os 8 países foram unidos para 92, levando uma plataforma conjunta. Nós agora fizemos uma reunião de chanceleres em Manaus. Os 8 países se reuniram em Manaus, os 8 ministros de Relações Exteriores. E uma coisa impressionante, uma coisa muito boa, é que as próprias chancelarias, os ministérios de Relações Exteriores do Peru, Bolívia, Equador, estão sentindo que a UTCA não pode ficar na atmosfera diplomática somente, né? Ela tem que sair, ter seu próprio espaço, ter seu próprio campo. Agora mesmo, a nossa secretária-geral, doutora Rosalía Arteaga, que é do Equador, já foi presidente do Equador, ministra da Educação, da Cultura, esteve em Bangkok, por exemplo, discutindo a questão da sustentabilidade do meio ambiente no mundo, etc. Quer dizer, nós estamos engatinhando. É um desafio poderoso, é um desafio muito grande, muito cansativo, mas também permite que você tenha uma visão estratégica de longo prazo. Nessa reunião de Manaus, com os 8 chanceleres, nós aprovamos a Carta de Manaus, onde nós aprovamos o nosso planejamento estratégico. Então, a UTCA, ela é uma antiga novidade por isso, porque ela tem como uma biografia do tratado 2 anos de organização e um plano estratégico até 2012. Nós não queremos, todos esses países que integram. Para todos os 8 países que integram a Bacia Amazônica. E não só a Bacia Amazônica, porque a Guiana e Suriname não fazem parte da Bacia Amazônica, mas fazem parte da Amazônia continental. É engraçado, oficialmente, a Amazônia continental tem 4 línguas: português, o espanhol, o inglês e o holandês. E 90%, mais, acho que a maioria do povo brasileiro não sabe que nós fazemos fronteira com a União Europeia, que é a Guiana Francesa, que agora vai entrar, a França vai entrar como observadora, não como país membro, mas como observadora da OTCA, da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, porque o mosquito da malária não para na fronteira do Suriname com a Guiana, do Amapá com a Guiana Francesa. Não para. Ele atravessa. Então, nós temos que ter programas que sejam conjuntos. Não temos, voltando ao que você colocou, não temos a pretensão de fazer programas localizados. Nós somos, o que nós dizemos sempre, sem nenhuma arrogância, nós somos a OEA da Amazônia. Então nós queremos estabelecer sinergias. O governo brasileiro, é lógico, que tem uma visibilidade muito maior. Não há mais aquela preocupação que antigamente existia, 20 anos atrás, dos países andinos, de uma certa hegemonização do Brasil na região. Não há mais essa preocupação. Os países amazônicos hoje reconhecem o Brasil como um país de maior visibilidade, de maior inserção pública, de políticas públicas na região. Isso é muito positivo. Muito positivo para o Brasil. Porque, infelizmente, nós, no Brasil, somos atlânticos. Somente atlânticos.
Marcos, eu te perguntei até essa questão de como os governos estão lidando com essa questão dos recursos, porque, por exemplo, aqui no estado do Acre, né, a gente tem sofrido nos últimos anos, em algumas regiões do estado, com a pressão dos madeireiros peruanos, por exemplo, que estão invadindo terras indígenas à procura de madeira, né, extração ilegal de madeira. E a gente está falando do Peru, que é um dos parceiros do Tratado de Cooperação Amazônica. Como é que se resolve diplomaticamente uma situação como essa? Muito bem. Esse é um exemplo ótimo que você me levanta. A Serra do Divisor, Serra do Moa, como nós chamamos. Assim como o rio tem o Talveg, que é a parte mais profunda dele, e ali é o divisor do rio, o cimo da serra é o divisor da serra. Você vai na Serra do Divisor, eu conheço, seu pai conhece, você vai no cimo da serra. Se você der um passo além dele, você está no Peru. E a partir dali a legislação ambiental é outra, completamente diferente. Um dos problemas que nós temos na Amazônia continental é a superposição de leis, ausência de leis e choques de leis. Tanto que em Manaus, agora, com a reunião dos chanceleres, nós resolvemos fazer reuniões ministeriais por setores. Agora mesmo, o presidente interino do Parlamento Amazônico, não esse Parlamento Amazônico que tem no Brasil das Assembleias Legislativas, que é outra coisa. O Parlamento Amazônico, que tem 4 representantes por países, que vai ser reativado, esse Parlamento Amazônico, que vai fazer parte depois do Parlamento Sul-Americano. E eu estava liderando essa missão em Brasília com o presidente e mais alguns parlamentares do Equador e da Venezuela. E essa era a nossa preocupação. Como é que nós podemos harmonizar nossas políticas ambientais? Porque a política ambiental do Peru, por exemplo, a legislação ambiental do Peru é boa. O problema é a ausência do Estado peruano. Tanto que o chanceler do Peru reivindicou para o ano que vem que nós façamos em Iquitos uma reunião com os ministros de Ciência e Tecnologia, para que nós possamos estudar o manejo correto do mogno, para que nós possamos estudar formas científicas, formas concretas de aproveitar os recursos naturais da Amazônia peruana, em consenso com as políticas públicas e a legislação brasileira também. Porque não adianta somente nós gritarmos, não adianta somente os 20 mil axaninkas do Acre fazerem a sua resistência e 50 mil axaninkas no Peru ficarem à mercê da ausência do Estado peruano. Isso preocupa o governo peruano. Há uma sensibilidade sobre isso. Nós temos uma estrada que está sendo construída, nós não queremos que essa estrada seja apenas um corredor onde fiquemos na margem observando os caminhões passando. Nós queremos agregar valor aos nossos produtos para que essa estrada possa também servir aos nossos interesses. Evidentemente, esse é um problema. Temos que resolver. Na Câmara dos Deputados, nesse primeiro semestre, por uma iniciativa do deputado Zico Bronzeado, do PT do Acre, do nosso estado, vai ser realizado um seminário internacional, onde nós vamos trazer os melhores parlamentares, os especialistas parlamentares dos 8 países da Amazônia continental, para que nós possamos dizer o seguinte: escuta, o que nós podemos fazer de consenso? Isso. Então pronto, 4 pronto, e vamos normatizar isso nos congressos. Estamos dando um passo importante agora para o estabelecimento de critérios e indicadores para os bosques, para a floresta. Como você manejar a floresta de forma sustentável. E é o processo de Tarapoto. E o Brasil está encampando muito isso aí. A ministra Marina Silva está muito empolgada com esse processo e nós estamos gerenciando isso. Então, nós temos também outro projeto, que é o projeto de cuidar da bacia amazônica, por exemplo, já em parceria com a USAID, do governo americano, de tratarmos um pouco a questão do mercúrio, qualidade da água na Amazônia. Nós vamos trabalhar junto com o CIVAM e especialmente com o CIPAM, para que nós possamos ter uma coleta qualitativa de dados. Nós estamos trabalhando, reativando a Associação das Universidades da Amazônia, que é criar uma rede sinérgica dos centros de excelência. Quer dizer, a UTCA ela tem um desafio oceânico, né? Agora, os recursos são poucos. Nós precisamos conquistar ainda os nossos governos para o paradigma sustentável.
Porque o próprio governo brasileiro, às vezes, ele é só de retórica. Não estou falando do Ministério do Meio Ambiente. Mas, por exemplo, no meu partido, eu que sou do PT, né, agora mesmo, há pouco tempo é que está se discutindo sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, coisas que outros companheiros há muito tempo vêm discutindo isso. Mas só agora é que essa palavra está entrando. Nos outros países também precisamos conquistar o pensamento dos que governam para o paradigma sustentável também. Porque senão você fica só nas retóricas, só na nos lei, acordos né, diplomáticos. O próprio Tratado de Cooperação é um exemplo, né? Foi assinado em 78, passou por um período de ditadura, por exemplo, no Peru, de Fujimori, né? Exatamente. 10 anos, uma década, né? E o tratado, ele serviu para um momento histórico, né? E agora ele é profundamente contemporâneo, viu, Vássia? Se você pegar o tratado, por exemplo, no seu primeiro parágrafo, tem uma palavra que é muito utilizada hoje na nomenclatura sustentabilista, equidade, por exemplo. Né? É admirável o insight que esses homens tiveram de fazer um tratado onde você falava de meio ambiente, proteção da fauna, proteção da floresta, quando nessa época ninguém queria saber disso. Eu estava na África do Sul, quando fui na Embaixada do Brasil, e de repente encontrei um dos homens que escreveu o tratado. Foi uma emoção muito grande, e ele disse: eu nunca imaginava que o tratado se tornasse uma organização internacional. Né? Então hoje nós temos muita esperança de que ao TCA seja um selo de qualidade política. Que tenha peso. Né? Que tenha peso. É uma estrada longa. Marcos, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas o Ideias da Aldeia volta já já, conversando hoje com o jornalista e professor Marcos Afonso, diretor da UTCA. Já já. O Ideias da Aldeia está de volta, conversando hoje com o professor e jornalista Marcos Afonso, que é diretor administrativo da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Marcos, no bloco anterior a gente estava falando dessa questão da preocupação com os governos, né, e com a diferença das leis ambientais. E aí eu fico pensando o seguinte, por exemplo, quando a gente está falando de integração, a gente está falando principalmente de vontade política, né? Como é que fica a questão de países como o Peru, né, que passou por esse período de ditadura, né, que tem consequências como, por exemplo, abalar a democracia do país? Que peso tem isso para a organização do Tratado de Cooperação? A organização, no início, comecei a levantar essa questão e não pude, esqueci de complementar. Nós entendemos que temos 3 grandes responsabilidades, como representantes oficiais que somos dos países. Primeiro, consolidar e ampliar a democracia em nossos países. Porque a sustentabilidade não é só ambiental, ela é política também. Segundo, nós temos que universalizar a cidadania na Amazônia continental. Universalizar a cidadania em todos os seus aspectos. Aqui no Acre, por exemplo, nós já estamos começando com esse neologismo sensacional que o Toninho criou, que é o neologismo da florestania e que precisamos aprofundar. E por último, a conquista da sustentabilidade, aquilo que eu falava anteriormente. Precisamos fazer com que os governos eles sejam ganhos de que o paradigma sustentável é uma luz no fim do túnel e não é um trem vindo ao contrário, mas é uma luz que pode levar a novos modos de produzir. Nós temos que inverter o paradigma, como a Marina sempre fala. Sempre se pensou no progresso para a Amazônia, nós temos que fazer o progresso da Amazônia. Uma sinergia com os setores produtivos, uma sinergia também com as políticas dos interesses dos países. Agora, é claro que a tessitura política da estrutura jurídico-política dos estados da Amazônia continental, ela é muito frágil. Não é? Nós comemoramos muito, por exemplo, a queda de todos os democratas da ditadura no Peru,
Nós achamos muito interessante que o Equador tenha voltado a uma estabilidade. Nós achamos importantíssimo que a Venezuela tenha feito um referendo que foi aprovado pela comunidade internacional. Nós achamos muito interessante o comportamento singelo, discreto, mas com uma vontade muito amazônica da Guiana e do Suriname. Temos preocupações com a Bolívia, queremos que a Bolívia consiga superar seus problemas internos, que são sérios, e o Brasil passa por um momento especial. Então, do ponto de vista da tessitura política, a nossa principal ação, preocupação hoje é com a Colômbia, porque o Brasil não discute muito isso. A política internacional, a chancelaria brasileira, ela tem uma posição muito de uma distância relativa com relação à Colômbia, porque na Colômbia existem duas forças políticas, que é o Estado colombiano, de direito, de fato, e você tem as Forças Armadas, né, que são as Farc, que é um grupo de guerrilha que está há 40 anos atuando na Colômbia. Então não é uma coisa fortuita, é uma história. O que a organização tem que fazer, precisa fazer, é buscar consensos. Ajudar no que for possível. Não substituir governos, mas naquilo que for possível ajudar, nós ajudaremos. Agora mesmo, em Cusco, houve a cúpula dos presidentes da América do Sul, onde ficou decidido que vamos criar a Comunidade Sul-Americana de Nações. E uma coisa muito importante, a OTCA está como uma das responsáveis para organizar a Comunidade Sul-Americana de Nações. Portanto, nós vamos ter que tratar do narcotráfico, nós vamos ter que tratar da narcopolítica, nós vamos ter que tratar das questões ambientais, porque, olha só, nós vamos fazer agora uma pesquisa sobre os glaciares andinos. Porque se fala em efeito estufa, e se fala muito na diminuição do Polo Norte, do Polo Sul, das geleiras. Tem até um filme interessante que fala que o Polo Sul degela e começa as águas subirem as cidades. Mas por ano, 40 metros por ano dos glaciares andinos estão desaparecendo. Então isso tudo diz respeito a nós, porque se tem um efeito na Cordilheira dos Andes, a bacia amazônica toda é afetada, todo o bioma é afetado. Então é isso, nós somos uma organização holística, no sentido grego, do holos, total. Acho que temos esperança e é um desafio grande. Achamos que a democracia deva continuar prevalecendo. Marcos, e onde é que entra o papel do Acre nessa história? Que, por exemplo, a integração do Brasil com o Peru vai passar por Assis Brasil, né? Que vai ligar a cidade peruana de Inhampare, né? Onde é que fica o Acre dentro dessa estratégia de integração e de preocupação com a Amazônia? Bem, primeiro eu tenho muito orgulho, né, de ser um acriano, né, e estar lá, representando o governo brasileiro, né. Eu fui apresentado para o Itamaraty me apresentou aos 8 países, aos 8 embaixadores, e os 8 embaixadores me elegeram. Eu fui eleito, né? Então isso é uma presença importante. Tanto que todo mundo na UTCA quer conhecer o Acre, né? Porque eu sou um grande divulgador do Acre lá. Não temos somente o projeto transoceânico da Estrada Brasil-Pacífico pelo Acre. O Peru estava num dilema interno muito grande, porque Puno reivindicava, Cusco também. Creio que eles estão resolvendo isso. Nós temos também o eixo multimodal do Equador com o Amazonas, nós temos também a ligação com o Caribe, que é o ISA, né, que é a Integração Regional Sul-Americana, que é uma iniciativa do governo brasileiro. A preocupação que nós temos é que a integração ela deve existir de fato, ela precisa de ter estradas, ela precisa de ter rios navegáveis, mas ela precisa ter um componente também de conservação, de preservação, não aquela coisa xenófoba, aquela coisa estreita, xiita, de que não se deve cair uma folha, nada disso, mas deve-se ter planejamento, deve-se ter estudos sobre isso. Por exemplo, agora se discute a construção de uma usina hidroelétrica no Rio Madeira.
Isso precisamos discutir bastante, porque a Bolívia tem muito interesse nisso. Nós também temos, mas vamos ver os impactos. Até que ponto, do ponto de vista econômico, isso vai ser mais positivo ao ser humano que está nessa área da Amazônia. Então, nós temos que compreender que os antigos gregos diziam, e Aristóteles especialmente, eles procuravam a essência das coisas. E eles estudavam fogo, estudavam a água. E nós temos a água na Amazônia que pode nos integrar. Estudavam o ar. Nós podemos fazer rotas aéreas espetaculares com nossos produtos. Nós temos a terra, que nos unifica, mas falta o fogo. Falta o fogo. Por isso que eu digo, o Brasil é um país muito atlântico. Precisa voltar para as suas costas. E quando nós olhamos para as nossas costas, nós vemos a beleza da Cordilheira dos Andes. Nós vemos a Amazônia subindo na Cordilheira dos Andes. Esse fogo é a sustentabilidade cultural. É a sustentabilidade política. Se você pensar em integração amazônica só do ponto de vista econômico, nós vamos estar cometendo os mesmos erros de sempre. Nós temos que pensar numa integração, numa cooperação regional amazônica com os princípios todos da sustentabilidade, respeitando o conhecimento tradicional, que essa é uma questão fundamental e de ponta, respeitando e dando força à sustentabilidade ética, reforçando as culturas dos nossos povos, respeitando que não temos 8 países, mas nós temos dezenas de nações, nós temos centenas de línguas, que nós temos uma riqueza espetacular. Eu concordo com o sociólogo Anthony Giddens, que ele é presidente da Escola de Sociologia de Londres, onde ele diz que a única forma que você tem hoje de se inserir na globalização excludente é você manter suas singularidades. E a Amazônia, ela é singular. Agora, para ela ser singular, ela precisa ter um projeto próprio, que não descaracterize a Amazônia. Que a gente tem orgulho de ser amazônica, como nós temos orgulho de sermos acreanos, né? Essa é outra utopia também. Por que você acha que se demorou tanto a pensar numa estratégia de integração econômica, política, cultural com os países andinos? Porque o mundo mudou, né? O mundo era bipolar. Você tinha os países capitalistas e os países do socialismo real, né? Então, a política externa se movimentava muito em cima desses dois polos. Com a queda do Muro de Berlim e a reivindicação dos Estados Unidos de se tornarem os donos do mundo, eu não estou falando do povo americano, entendeu? Eu estive nos Estados Unidos, eu dei palestras em vários estados americanos, em universidades, centros de excelência, fui até no Alasca. Conheço um pouco a inteligência americana. A inteligência americana tem vergonha dos seus governantes. Então hoje nós temos um mundo unipolar, nós temos uma crise de identidade da ONU, nós temos uma guerra sanguinária que está destruindo o berço da civilização humana, que é no Iraque, e um desastre fundamentalista no Oriente Médio, entre palestinos e judeus. Então nós temos que buscar alternativas. E achamos que a política externa brasileira ela está muito afinada com a política que nós defendemos na UTCA, que é uma relação mais de sul-sul, de integração mais da franja tropical. Por exemplo, o Brasil hoje, a chancelaria brasileira, o nosso chanceler é um grande intelectual, é um cineasta, inclusive, ele trabalhou com Glauber Rocha. Olha só. Celso Amorim trabalhou com Glauber Rocha, né? Quer dizer, é um homem que é temperado, lutou contra a ditadura, né? Sabe o valor da liberdade. Então, hoje, por exemplo, o Brasil está buscando muito essa integração com a África do Sul, com a Índia, com a China, para que nós possamos criar alternativas. Então, a pergunta que você fez se referia a isso, né? Por que se demorou tanto, né? Porque a conjuntura era outra. Era outra naquele momento. Havia realmente uma sofisticação de intervenção na Amazônia. Hoje eu não acredito que haja uma conspiração internacional. Alguns setores do Ministério da Defesa do Brasil, alguns militares mais, eu respeito, mais anacrônicos, vamos chamar assim, são muito preocupados
Tem muita ONG na Amazônia, tem muito estrangeiro na Amazônia. Precisamos ter cuidado mesmo. Precisamos cuidar do que é nosso. Mas não acredito que haja uma conspiração internacional para dominar a Amazônia, nada disso. Mas eu gosto muito de uma posição que Cristóvão Buarque fez quando ele esteve em Manhattan, dando uma palestra na Universidade de Nova York. Ele estava falando sobre o Brasil e de repente um aluno se levantou e falou: Senador Cristóvão Buarque, por que a Amazônia não pode ser um patrimônio da humanidade? Por que tem que ser só do Brasil e dos países amazônicos? E Cristóvão Buarque falou o seguinte: eu concordo que a Amazônia seja patrimônio da humanidade, se Manhattan também for, se o Louvre também for, com certeza, se Oxford também for. Agora, enquanto o primeiro mundo continuar nos tratando como homens do terceiro mundo, a Amazônia será nossa e só nossa. Então, o que precisa é isso. Precisa nós aumentarmos e termos consciência do nosso sentimento amazônida. Entendeu? Eu sempre digo, olha, nós temos a cor da esperança. A cor predominante é o verde. Né? Marcos, você foi o deputado mais votado já pelo PT no Acre, né? E teve uma atuação reconhecida dentro e fora do país, até pela tua ligação com a questão ambiental também. Por que você decidiu largar a política? Foi uma circunstância, eu não larguei a política. É impossível você largar a política, né? Aristóteles dizia que o homem é um animal político. Ele está correto, mas não tanto. Gosto mais de Hannah Arendt, que é uma filósofa alemã, onde ela disse que a política está entre os homens. Né? Eu não saí da política, né? Eu continuo na política. Eu precisava, naquele momento, dar um tempo, dar um espaço para a minha vida, precisava descobrir novas coisas, precisava refletir, ter novas experiências. No meu último discurso, o Nilson Mourão fez uma parte, foi aparteado por vários colegas deputados, e o Nilson Mourão falou assim: mas Afonso, deixa uma janelinha aberta, não feche todas as janelas, deixa uma janelinha aberta. Né? Essa janela está aberta, ela sempre vai estar aberta, porque a gente gosta do Acre, a gente tem orgulho de ser criano, eu tenho orgulho de ser amazônida. Como é que você vê o Acre hoje, Marcos? Como um processo. Eu acho que nós começamos pensando um grande projeto para o Acre. Um grande projeto. Mas nos deparamos com coisas que não imaginávamos. Por exemplo, quando o Jorge Viana ganhou o governo, não tinha Estado. Não existia. O Acre, não existia a instituição Estado. Quer dizer, de repente nós tínhamos um projeto todo de sustentabilidade, assim, assado, e de repente nós tivemos que reconstruir toda uma estrutura jurídico-política administrativa. Isso foi um grande desafio e foi muito difícil para nós fazermos isso e tivemos muitas tensões com a sociedade com relação a isso. Mas eu vejo o Acre hoje como um processo. Eu tinha, talvez assim, muitos sonhos muito grandes. Eu não quero perdê-los. Mas eu quero compreendê-los nos seus momentos certos. Eu acho que hoje o Acre está num processo positivo. Nós temos um estado que o nosso povo está ganhando a sua autoestima. Isso só se vê aqui e no Rio Grande do Sul. Por exemplo, você vê atrás dos carros as bandeirinhas, você só vê isso em 2 estados do Brasil, no Rio Grande do Sul e no Acre. Nós temos orgulho. Todo dia, nesses dias que eu estou aqui de fim de ano, no Acre, eu vou na Gamileira, porque eu tenho que ver aquela bandeira, eu tenho que ver aquela estrela, entendeu? Né? Quer dizer, eu estou sentindo, o governo Jorge Viana está recuperando essa parte histórica, que ela é tão recente, tão pertinho. Nós temos pouco, do ponto de vista da inserção, vamos dizer assim, nordestina, nós temos um pouco mais de um século, né? Então, nós somos muito pequenos historicamente, mas muito densos politicamente, muito densos de coisas inusitadas. Então, nós temos que restaurar tudo isso. Então, eu penso que o Acre hoje é um processo. E como metade da população do Acre está em Rio Branco, e hoje nós temos o nosso amigo Angelim como o nosso prefeito, na nossa capital, né? E eu digo isso com muita emoção e com muita alegria, porque eu fui candidato a prefeito também e perdi a eleição, né? E nós sofremos muito com aquela perda da eleição.
Mas tudo acontece por uma razão e um fim, né? Isso nos serve. E o povo de Rio Branco compreendeu que a união é mais importante do que a divisão. Então, hoje eu acredito que o Acre, com o Angelino na prefeitura, o Jorge no governo, o presidente Lula, a gente vai conseguir, sabe, melhorar mais ainda a nossa autoestima, ter mais orgulho da nossa história. A gente, antigamente, as pessoas tinham vergonha de dizer que eram do Acre, né? De onde você é do Acre? Ah, o Acre só tem isso. Hoje não. De onde você é? Ah, eu sou do Acre. Ah, o Acre. Né? Somos uma referência. Quer dizer, é um governo que apresenta exemplos, né? Exemplos positivos, eu me orgulho disso. Com certeza. Marcos, eu queria agradecer a tua presença aqui no programa, dizer que foi muito bom conversar contigo e dizer que a gente está sempre de portas abertas para quando você voltar aqui a gente bater novos papos também. O prazer foi todo meu e, repito, é uma alegria estar aqui sendo entrevistada por você. Né? Mande um abraço para ela. Eu tenho que dizer que eu estou bem nervosa, viu? Eu também estou. Toda vez a gente fica. Né? Toda vez que eu pego um microfone para fazer uma palestra, a gente fica nervoso. Né? Mas isso é bom. Com certeza. É sinal que quando a gente acaba a entrevista, e eu acho que ela foi boa, não sei se você gostou. Não, lógico. É sinal de que nós vencemos o medo. O medo, tudo bem. Bom, a você que nos acompanhou até agora, nas 22 cidades do Acre, uma boa noite e até o próximo programa. Só que quando erra de primeira, é cruel, né? Normal não. Pera lá, já. Nesta terça-feira, o Ideias da Aldeia está especial. Eu vou estar aqui conversando com o professor e jornalista Marcos Afonso, que é diretor administrativo da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, sobre a Amazônia e o desafio da sustentabilidade. E a paixão pelo Acre, não é isso, Marcos? É um prazer. Bom, você não vai perder, né? Nesta terça-feira, aqui na TV Aldeia, às 10 horas da noite. A gente se vê. E aí?